Meu, tu já parou, assim, um momento desde que a gente começou com o podcast pra refletir o que tá sendo de mais legal, assim, em relação ao que tu não esperava? Porque quando a gente vai criar um podcast, a gente pensa, né? Tá, a gente vai conhecer pessoas legais, a gente vai ficar sabendo de histórias novas e tal. Mas teve alguma coisa dos episódios que a gente gravou até hoje que tu percebeu, assim, que te surpreendeu? Tipo, é uma coisa que tá agregando pra ti fazer o podcast que tu não esperava? Cara, a primeira coisa, não que agregue, mas tá dando mais vontade de viajar. Essa é a grande realidade. Porque tu vai escutando as histórias, tu quer viajar também. Mas, cara, eu vou te falar que, assim, claro, as histórias mexem com a gente, primeiro de tudo, porque são principalmente aquelas do Beto que a gente escutou. Chegava a arrepiar, eu acho que foi muito além do que imaginava. Mas eu diria que fizeram eu lembrar das minhas histórias também. Então, isso foi muito foda. Apesar de não ter tido um aprendizado. Nossa, o que eu aprendi ali, eu acho que viagem sempre retrata coisas boas, né? Eu não sei se tu tem isso também, mas quando eu viajo, ou melhor, às vezes que eu viajei pra fora, eu sempre entrei como se fosse numa vibe, assim, num clima diferente, sabe? Como são vários estímulos externos completamente diferentes daqueles que a gente tá acostumado no ambiente que a gente vive, te tira do piloto automático, né? Então, te força, de certa forma, a ficar mais presente. Isso acaba te colocando num estado diferente. Então, como é tudo muito novo e tu tá mais presente, tu ficar nessa vibe diferente e isso acontecer sempre quando viaja, acaba rolando essa associação na nossa cabeça, né? De esse estado que a gente entra quando a gente viaja. E quando a gente conversa com outras pessoas cara, porque quando alguém conta uma história, quando essa história é detalhada e a pessoa coloca emoção na história, tu entra junto com ela na história, tu vive a história junto, e daí ativa, pelo menos pra mim, essa vibe de que eu tenho quando eu tô viajando. E daí, por sentir esse clima de novo, eu fico, cara, eu quero mais disso, eu tô com saudade disso, eu quero viajar também. E tu já parou pra notar que quase todas as histórias que a gente tá escutando assim, aqui estão sendo assim? Sim, Muito louco isso, isso né? é muito louco. E hoje, meu? Hoje, será que isso vai rolar de novo? Ah, com certeza. Com o Cara. nosso convidado que tu estás prestes a apresentar? Ele já viajou bastante, cara. Quantos países? 30 aí? Acho que foram 35 ou 37, mas mesmo que eu não tenha errado aqui, ó, galera, mesmo que eu tenha errado aqui a quantidade de países dele, foi 35 ou 37, mas ele vai vir aí contar pra gente. Posso chamar? Vamos chamar, isso aí. Galera, queria chamar aqui o Johnny, ele que é contador, viajante, já fez aí diversos países, mais de 30, chega aí com a gente, seja muito bem-vindo. Prazerzaço de ter aqui, Johnny. Prazer é meu, galera, Senta aí, valeu. fica à vontade. E ele vai começar respondendo essa primeira pergunta, né? Que agora eu fiquei na dúvida. Quantos países foram? Cara, foram 37 países. Ali, ó, galera. 37 países. Será que vem história hoje? Tem história, hein, cara? Tem história. Vem muita história. Putz. Qual foi... Porque quando alguém me fala que viajou mais de 10 países, já vem na minha cabeça assim, tá, provavelmente um deles foi aquele negócio de 2 dias, porque tava em transição, deu um rolezinho ali e foi pro o país alvo que tu tinha, né? Desses 37, tipo, todos foram planejados ou tiveram alguns que foram assim, 2, 3 dias só pra... Ah, teve alguns sim. Acho que desses 37, mais ou menos uns 7, 8 foi é bastante. bem rápido. Não, eu digo bastante. Bem rápido. 30 ser mirado, assim. A maioria, eu costumo fazer bastante tempo no lugar, né? Eu acho que no mínimo 5 dias no lugar, que eu acho que dependendo do país, se ele é pequeno, dá pra conhecer bastante, né? Principalmente os principais destinos turísticos, eu acho bem legal. Mas tiveram sim, países que eu fiquei 1, 2 dias e acabei conhecendo o ponto principal, mas não a fundo, a cultura, que a gente gosta muito, né? Quem viaja gosta bastante. Mas é mais ou menos isso, mais ou menos uns 7. Cara, peraí. Ele falou assim, ó. Eu costumo ficar bastante tempo em algum lugar. Quando ele falou, costumo ficar bastante tempo, eu pensei, Mês. 37, bastante tempo. Quantos anos ele tem? Eu tava louco pra perguntar quantos anos tu ficou fora do Brasil. Porque, pô, tu que é um cara novo, deve ter começado quando? Eu chego a viajar antes da pandemia, né? De 5 a 6 vezes por ano, assim, para destinos internacionais. Sim. E aí eu procuro ficar no mínimo uma semana, no máximo 16 dias ali. Não morei fora do Brasil, nunca morei, mas já fiz viagens de 35, 40 dias. Sim. E aí acaba conhecendo bastante, né?
A viagem que eu fiz mais foi mais ou menos esse tempo, né? E aí eu conheci 5 países na Europa. Foi uma época que eu fui lá para jogar bola. E era um campeonato amador de futebol. Eu fui lá para jogar bola e chamava Gothia Cup. É bem legal, lá dos países nórdicos ali. E aí acabei aproveitando para conhecer vários países e conheci bastante, sim. 5 dias, 40, quase 40 dias, 5 países, dá para você conhecer bem. Não, conheço muito bem. Eu já fiz 7 países em 15 dias. Então, com certeza deu para te conhecer bem mais a fundo. E quais foram esses países aí que tu falou em 30 dias? Porque tu tava jogando lá. Foi Finlândia, Holanda, Dinamarca, Noruega e Suécia. Caraca, que irado. É um campeonato, é o maior campeonato amador do mundo, não chega a ser o profissional. Ou seja, são clubes específicos que... Eu tinha, na época, 18 anos, são clubes específicos que eles chamam... Eles têm os times montados, eles treinam, mas não chega a ser o profissional. E aí você joga no estádio profissional. Você vai avançando, é um evento, né? E é bem legal. E é uma galera que... pega esse hobby e leva a sério, ou é um pessoal que tá se preparando para ir pro profissional, ou tem os dois? Depende, tem uma história boa para contar aí. Manda ver. Já começa, vai. Foi assim, por ser um campeonato amador, a galera, tem muita gente que leva muito a sério, e tem um pessoal que aproveita a viagem para dar rolê. Para dar um rolê, exatamente. E o que acontece? O clube que a gente jogava aqui, tinha os moleques que jogavam bola e tinha os moleques que eram amigos dos que jogavam bola, que não jogavam bola. Que era os da noitada. E aí a gente percebeu o seguinte, a gente falou assim, pô, a gente joga bola, mas a gente quer levar aquele brother que não joga bola. Falou, pô, vamos fazer o seguinte, vamos ver se pela inscrição dá pra gente montar um time A e um time B. O time A do que joga e o time B que não joga. E joga em outro momento. Que joga em outro momento. Que até joga, mas assim, não leva a sério, né? Joga, mas não chega a treinar e tal. Aí beleza, a gente montou 2 times, o time A e o time B. Eu tava lá jogando no A, que é o time que levava a sério e tal. E aí, que eram mais ou menos uns 22 caras, e tinha o time B que era mais uns 22 caras. O time B percebeu que não ia pra frente na competição. Sim. Não ia, porque os caras não jogavam bola. E aí, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a falar assim, a gente tem que chamar atenção. E eles foram até expulsos de 2 campeonatos. Por quê? O que eles faziam? Eles queriam chamar a atenção da galera. Imagina um estádio de futebol com plateia, com um público assistindo. O juiz apita, todo time combina que quando o juiz apita para lançar a bola, todo mundo cai e finge de morto. Você imagina isso. Virou um espetáculo. Espetáculo. O goleiro, ele saía pra chavecar as meninas na arquibancada e o gol ficava sem gol. E o que aconteceu? Começou a avacalhar. Eu não tava nesse time, mas começou a avacalhar o campeonato. Então esse time B foi expulso de 2 competições. Mas por que os caras estavam lá? Porque lá a gente ganhava a viagem e a alimentação e a hospedagem em todos os países pra jogar. Tá, mas espera aí, da onde que vem esse investimento? Que clube era esse? Eu não sei qual que é a... ainda tem vaga. Nossa, na minha idade já não tem vaga, mas é uma galera assim de 17 a 20 e poucos anos ali. E quem é que tava fazendo investimento? Eu não sei exatamente quem fazia o investimento, mas assim, existia um acesso pelo Brasil por esse clube. Esse clube tinha o time A e ele tinha o time B. Era um clube da gringa? Não, era um clube do Brasil que tinha esse acesso na gringa. E o mais engraçado é que assim, o time B, apesar de ser expulso, ele ficou tão famoso pelo que fazia, que a galera lotava os lugares para ver o time B jogar. Porque ele ficou muito mais... O time A, que era o nosso, ele avançou muito mais na competição. Só que o time B, as pessoas queriam ver o time B jogar. Porque era espetáculo. Tipo, um cara pegava com a bola, o outro subia no cavalinho. Então você imagina... E não é um futebol de várzea, é um estádio, cara. Então, assim, era muito engraçado. Era engraçado a ponto da galera gostar de ver os caras jogando, porque ninguém nunca imaginou fazer isso. E aí, pros caras eram de boa. Imagina assim, a gente tinha, sei lá, um tempo de competição. Era um tempo de competição, que era jogo praticado. Todo dia tinha um jogo diferente. A pessoa ia pro primeiro, segundo jogo, já era expulso do campeonato e eu ficava curtindo até o próximo campeonato. E foi assim. Ainda bem que não foi comigo, né? Mas a história é muito legal, porque você imagina um estádio mesmo, por exemplo, o estádio da Suécia, que o Brasil já jogou, lotando pra ver um time que só zoava, que era muito engraçado, foi da hora. Não, e o mais engraçado é que pra eles também é uma cultura diferente, eu acho. Que qual era? Era a Suécia?
Eu não sei como é que é a Suécia, mas trazer uma história também. Quando eu joguei um campeonato lá em Londres, que era um Intercompany Tournament, que quando eu trabalhava lá fora, foi tipo assim, um campeonato das empresas lá da Europa. E, cara, eu vou te falar, tinha uns times também que era só pra zoeira. O nosso time, eu era do escritório da Irlanda. O nosso time, a gente foi pra final e a gente perdeu na final nos pênaltis. E era lá em Londres a final. A gente perdeu nos pênaltis, mas a gente foi reconhecido como os vencedores porque foi a equipe que mais bebeu na noite passada e conseguiu até a final e perdeu nos pênaltis. Porque eu tava na equipe dos irlandeses, os Irish só bebem, então pra eles era uma diversão. Eles encheram o caneco e no final foram jogar, tipo... A gente foi na raça, assim, jogar. É por isso que a gente foi os campeões na raça. Mas lá na Europa é diferente essa pegada deles, né? E tipo, tinha coisas que só ficava tirando onda também, tinha time lá. Eles são metódicos, eles são mais sérios, né? Eles levam bastante a sério. Aí chega um sangue latino lá que gosta desse lado da zoeira, eles ficam até assustados, né? Porque falam, nossa... Mas se divertem. Mas se divertem. É, porque eles não estão acostumados a se soltar assim. Se soltar como os tanto, outros, né? Exatamente. Que louco. Hoje em dia a gente tá notando cada vez mais que no esporte, quem tá chamando mais atenção é quem tá conseguindo mesclar o entretenimento com o esporte em si. Então a gente tá vendo isso muito nas lutas hoje, né? No UFC, no boxe, por exemplo. Olha o que o Jake Paul tá fazendo. Ele cria uma baita campanha, ele é um entertainer também, só que ele treina forte no boxe e ele tá sendo um dos boxeadores mais bem pagos da atualidade. Sendo que ele tá 4 lutas dentro do... Que é o que o Whindersson Nunes vai trazer pro Brasil agora também, né? Como youtuber agora também. Vamos ver como que ele vai atacar essa situação, né? Se vai ser nessa pegada de... Se ele vai... Porque eu acho que é muito difícil tu conseguir misturar o entretenimento com a tua atuação no esporte, porque ambos exigem muita dedicação, certo? E a gente vê isso no UFC também. Cada vez lutadores agora, tem o Suga lá, que é amigo do Jake Paul, do Logan, que também, o cara é um lutador excepcional, só que ele sabe fazer muito bem essa parte do entretenimento para chamar a audiência. Por que eu tô trazendo isso? Pelo que tu falaste antes da galera da zoeira que enchia o estádio porque a galera queria ver eles jogar. Agora imagina o time que consegue mesclar esses dois de alguma forma, né? Entretenimento com o desenvolvimento. É. E como tem todo o business por trás, eles têm que vender. Então o time que tá vendendo também vai crescendo, tá ligado? É um negócio mais que patrocínio, então tem staffs melhores, tem estrutura melhor, fica mais fácil daí de crescer como profissional, então... É que o entretenimento hoje gera muita visibilidade, né? Então você chega a postar conteúdo de entretenimento, pensando num business por trás, cara, você consegue crescer muito. É isso aí. Interrompemos esse programa para colocar em evidência os nossos patrocinadores, que são Charão Consultoria e Atlântica Hospitality International. Isso aí, de volta para o programa. Isso aí. Mas tá, voltando para as trips que tu fez, qual dessas 30 e poucas, a maioria foi a negócios, todas foram, como é que foi isso? Não, a maioria a passeio. Tá, maravilha. Pegando exatamente isso aí, eu quero começar te perguntando assim, cara, da onde surgiu, pô, tu é novo, já fez 37 países. Da onde que surgiu? Começou desde pequeno, a família gostava de viajar? Não, surgiu do Johnny. Johnny fez a primeira viagem e, pô, quero viajar. Da onde surgiu isso aí pra te ter feito tanto país em tão pouco tempo, tendo em vista que tu viaja bastante por ano, né? Surgiu da minha família. Meu pai sempre gostou muito de viajar, minha mãe também. Minha irmã tem um Instagram focado em viagens. Sério? Também, focado em viagens. Que massa. E a gente conseguiu fazer a composição, né? Tanto do nosso trabalho, criar uma empresa que não dependesse operacionalmente da gente, para que a gente pudesse estrategicamente viajar bastante e qualquer lugar do mundo cuidar da empresa, né? Então, a gente tinha uma estrutura muito pequena, foi crescendo e mesmo assim manteve a empresa rodando e estrategicamente atuando de vários lugares do mundo. Mas a paixão mesmo veio dos meus pais. Meus pais sempre acharam que a viajar, você enriquece muito mais do que você tá, por exemplo, na escola. Às vezes a gente perdia aula, perdia prova, tinha que fazer a reposição, mas a viagem sempre existia. E as viagens elas começaram a se intensificar mais, até no momento de vida, de 2011 para cá.
seja, faz uns 10 anos mais ou menos. Porque antes, até condição financeira, a gente não tinha tanto assim para viajar. Então, 2011 para cá, a empresa começou a prosperar, a gente começou a construir uma empresa que, como eu falei, não dependia operacionalmente da gente, e a gente foi cada vez mais gostando, né, de viajar, trazendo a cultura, aprendendo as culturas diferentes. E eu até tenho uma disputa com meu pai, né? Apesar dele ser muito mais velho, como as condições elas melhoraram num momento de vida dele e meu praticamente ao mesmo tempo, que eu já podia viajar sozinho, hoje a gente disputa para quem ele tá na frente, né? Ele tá com 39 países, né? Ele vai fazer o 40 dele esse ano. E a gente disputa, né? Eu brinco que eu vou fazer uns 30 dias na Europa e vou conhecer 10 países para ver se eu te passo. Então tem essa disputa e é muito legal. E a gente gosta bastante mesmo, é um negócio que agrega muito. O que tu notou de diferença dos primeiros países que tu viajava quando o budget era mais reduzido para depois quando tu começou a crescer profissionalmente, ter mais capital? O que mudou Boa. nas tuas viagens? Como é que foi? O que tu notou de transição assim, que começou a ficar diferente? Cara, essa pergunta é muito legal, porque hoje você pode viajar com baixo custo, assim, você consegue viajar com baixo custo. Backpacker clássico. Backpack clássico. Mas o que eu percebo é os acessos das coisas, né? Por exemplo, não se optava pelo melhor restaurante, não se optava pelo melhor hotel, sempre dinheiro contado para comida, para passeio, não usufruía das melhores experiências. Quando você vai prosperando na vida e você vai investindo nas viagens, você percebe que até um destino simples, o céu é o limite. Tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para gastar, para você investir. E graças a Deus, toda vez que eu vou para um lugar, eu penso assim, eu não sei se eu vou voltar aqui novamente. Então eu quero, já que eu tenho condição de fazer, eu gostaria de fazer o melhor desse lugar, claro. o que o lugar oferece. Então eu procuro investir bem em viagens. É um negócio que hoje é uma das coisas que eu mais invisto como lazer é viagens. Agora, tu falou uma coisa muito massa. Tu falou, eu tô indo para um destino, eu quero aproveitar o melhor. Faz todo sentido. Mas eu vou te jogar uma bola curva agora, tá? Por exemplo, eu ainda não cheguei no ponto de viajar de resort para resort, assim, né? De pegar o melhor hotel, o melhor resort, depois outro país, o melhor. As viagens que eu fiz, eu comecei, que nem a gente tava conversando antes, né? Juntando ali as economias... Ah, não, era contigo que eu tava falando, né? Juntando as economias que dava, e daí de backpacker em backpacker, contando ali a grana para alimentação e tudo, né? Então, só que foram incríveis as viagens, porque no backpacker tu conhece uma galera que tá na mesma energia que tu, que quer conhecer, que quer ir pra noite, pra depois acordar cedo, ir pra um lugar histórico, pra na parte da tarde... Espírito aventureiro, né? Espírito aventureiro, exatamente. E no backpacker tu encontra muita galera assim. Tu vai no lounge ali do hostel, tem um pessoal tomando ceva, jogando sinuca ou no bar do lugar. Então é muito fácil fazer amizade e estar aberto, exposto a novas experiências que tu nem imaginava que poderia surgir. Verdade. E eu imagino, e agora por isso que eu quero... a minha pergunta tá aí, eu imagino, eu não sei como é que é ainda, quando tu vai do melhor hotel para o outro melhor hotel, do resort para outro resort, o contato acaba sendo menor com essas pessoas. Eu imagino que tu encontra menos dessa galera e quando tu acaba encontrando, eu acredito, é uma suposição, que é um pessoal que meio que tem a sua trip mais fechadinha ali com os seus amigos, eles não estão tão abertos a conhecer nova galera e viajar junto, que é muito comum no backpacker, né? Daí quando tu fala assim, eu quero o melhor. Pô, tem essa experiência do backpacker que é muito massa e faz parte do grupo das melhores experiências. Só que ao mesmo tempo, tu vai dormir num quarto com 8 até 18 pessoas, alarme tocando toda hora, e isso não é o melhor do que tu tá num lugar extremamente confortável, uma cama gigantesca, serviço de quarto e tudo, que daí também tá no grupo dos melhores. Então, como que é essa transição de sustentar o melhor, porque o melhor vai mudando. É verdade. Né? Eu acho que você falou tudo, né? O melhor ele é totalmente subjetivo, né? O que é o melhor? O melhor para mim pode ser uma coisa, para você pode ser outra. Depende da prioridade que você dá na sua viagem. Perfeito. E também do momento de vida que você tá. Exemplo, sou solteiro, tô viajando, sou muito jovem, tô viajando. Cara,
faz totalmente sentido o backpacker. Porque, pô, você vai conhecer pessoas novas, você tá solteiro, você quer um espírito aventureiro, você não tem tanto dinheiro normalmente para investir numa viagem. Aí você já tem família, você tem namorados, que é um destino mais romântico, mais luxuoso. Você tem família, você quer um resort, que as crianças não saiam dali, que tenham Segurança. lazer, segurança. Então depende muito, é bem isso que você falou, é muito subjetivo o que é o melhor, né? É que normalmente não é a melhor, não digo de melhor experiência, mas um melhor conforto ou melhor experiência de passeios, você tem que investir mais, né? Tem que investir mais. Mas o jeito que você faz a sua trip, eu acho que vai muito do momento que você está de vida e que você prioriza, né? E é muito bem subjetivo. Mas eu concordo, tá? Com essa visão que você tem. Quando você tá de resort em resort, do melhor, as pessoas são mais fechadas, elas não estão ali dispostas, porque elas já fizeram uma viagem para não estar dispostas a conhecer outras pessoas. Exatamente. É diferente. Quando eu estou backpacker, eu estou disposto a conhecer pessoas novas. E o backpacker é legal porque também você conhece mais a cultura ainda. Você não vai para só destinos turísticos. Tu descobre os segredinhos, né? Do lado raiz, Do exatamente. lado raiz, que é bem legal também, não deixa de ser legal, é bem legal também. Pode Vai lá, não, continua. Os melhores de todos os lugares que eu viajei, as melhores experiências que eu tive é porque eu conheci uma galera no backpacker que acabou, por vários motivos diferentes, conhecendo locais que falaram, vai pra tal bar, vai pra tal negócio, que é uma experiência muito massa, que tu não encontra no TripAdvisor muitas vezes, mas acaba sendo a melhor experiência, porque é uma imersão na cultura muito mais forte que um lugar turístico não te proporciona, né? Com certeza, isso com certeza. Na verdade, até falando de Vai lá. backpacker, de lugar turístico, eu até falo, a viagem quando ela é perfeita, você lembra. Quando a viagem quando tem perrengue na viagem, mas você lembra muito mais. A viagem é muito mais engraçada. Na hora você fica puto, mas depois é muito mais engraçado. Vira história pros netos e pra família é muito toda. legal. Cara, eu tenho uma dessas pra compartilhar aqui. Manda aí. Quando eu fui eu não lembro qual país que era exatamente no sudeste da Ásia. Eu acho que era Camboja ainda, porque eu fiz Camboja, eu fui pra Laos, Vietnã, quando eu tava morando na Austrália, né? Camboja, Laos, Vietnã, Bali e daí eu voltei pra Austrália. E daí eu acho que quando eu fui pra segunda... Porque em Camboja eu fiz Phnom Penh e Siem Reap, que são as cidades mais famosas, turísticas que se visita, né? Quando eu fui de uma pra outra, eu fiz um passeio de barco, assim, que tu vai pra conhecer como é a cidade, como a galera vive. E daí tu chega de barquinho numa escola meio num flutuante, assim. E daí o cara fala que as crianças que não têm condição estudam aqui, porque eu não lembro se é mais barato, ou se tem incentivo, alguma coisa assim. Mas, tu vai de barquinho num negócio bem precário, num flutuante, onde tem uma escola ali, e tu vê que é tudo bem precário mesmo, né? E daí olha isso, no caminho eles falam, cara, se tu quiser ajudar as crianças que moram aqui, tu pode comprar um saco de arroz, e que a gente leva e tu entrega pra eles vão ficar bem felizes, e eles gostam de bala também. E daí eu, vou ajudar as crianças, né? Óbvio que sim. Comprei o saco de arroz, comprei as balinhas, cheguei lá na escola, foi lindo, assim. Eu tinha a sacolinha de bala, o olho das crianças brilhando, assim, eles fizeram um círculo, uma semilua ao meu redor, assim, eu fui dando pra cada um, eles agradecendo, foi muito bonito. E deu assim, eu ainda tô dando comida pra eles e tal, né? Legal. Me senti super bem, assim, né? Top. Só que daí, no dia seguinte, eu fiquei sabendo que era um esquema aquilo ali. Que, na verdade, tu compra o saco de arroz, eles retiram o saco de arroz, pegam parte da grana, levam o mesmo saco de arroz de volta lá pro início pra ficar vendendo. Como você descobriu isso? Cara, um turista comentou que era, e eu não lembro exatamente porque faz tempo, né? Mas, se eu não me engano, um turista comentou, e daí eu, pra conferir, não pode ser. Ingenuidade minha, assim, né? Não pode ser, velho. Aí eu fui no TripAdvisor, coloquei o nome do lugar e daí tinha alguns comentários falando exatamente isso. Deu, velho, que triste. Mas não é nem isso aí, eu acho que não é nem inocência ou algo do tipo. Como é que tu vai imaginar que as criancinhas vão estar fazendo negócio com arroz? Não, isso aí é totalmente... Faz parte da cultura, infelizmente. Infelizmente. Óbvio que as crianças não sabiam que aquilo estava rolando, né? Mas olha que... Eles criaram um esquema para enganar turista, para ganhar grana com eles, usando as criancinhas como... Cara, é que nem... A gente acha que a gente já viu tudo nessa vida, mas eu vou te falar, quando eu tava na Alemanha, tinha aqueles negócios que eram tipo assim...
É bizarro, eu não conseguia acreditar que eu tava vendo aquilo ali. Era no muro ali de Berlim, a galera ficava na ponta, daí juntava um cara, que era tipo um negócio de apostas, juntava mais 2 na frente, e daí tipo, vou apostar tanto. Daí ele fazia a aposta ali, pá, ganhou. E eram 3 pessoas encenando. Porque tu ia entrar pro jogo também, porque tu via que o outro cara tava ganhando, e ele, caraca, ganhei e tal. Bem vestido de turista, e daí tu ia entrar, tu ia perder. E daí no jogo, aí eu falei, caraca, será que tem gente que cai nisso? E tem gente que cai, senão eles não estavam ali fazendo todo dia. Mano, sabe por Tá quê? ligado? Sabe por que eu acho que em pontos turísticos isso é muito comum? Porque é uma suposição, tá? De novo. Pensa assim, ó. Quando tu vive aqui no Brasil, tu tá acostumado com a cultura e com as nuances da fala, do jeito de se portar, né, da comunicação, né? Tu tá acostumado com as nuances da comunicação. Então é mais fácil tu identificar alguém que tá tentando te passar a perna do que quando tu tá numa cultura completamente diferente, onde tu não tem o conhecimento cultural e das nuances da comunicação. Tu pode muito bem achar que aquilo é totalmente natural, né? Então eu acho que por isso que quando a gente tá num lugar turístico, esses esquemas assim de enganar acabam dando mais certo, porque tu tá mais suscetível a acreditar que aquilo é verdade do que ficar desconfiado, né? Mas eu vou te falar, eu via tantos caras ganhando ali que até eu deu vontade de ir. Só que a jogada ali começava a 50 euros e tal. E deu, porra, mas o cara tá ganhando tão fácil assim. Que business, né? Que business. Teve algum momento das tuas trips assim que tu, no mínimo, desconfiou que tu foi engabelado de alguma forma? Ah, tem. Ou que tu realmente foi. Se já passou pela Tailândia, talvez tu já passou lá pelos tuk-tuk. Passei. Inclusive, outra coisa de ser enganado na Tailândia, mas segue aí. Não, mas a Tailândia você falou, eu lembrei. Quando você fecha, eu acho que com um guia turístico, você tem que tomar muito cuidado, né? Porque o guia turístico, normalmente, ele tendencia para aquele restaurante que ele vai ganhar uma comissão, para aquele passeio de turista. Então, eu normalmente procuro fechar com um guia turístico quando é algo histórico. E aí eu quero que ele explique para eu entender o contexto histórico. Mas o Matheus falou um negócio que acontece muito na Tailândia, é quando você pega o tuk-tuk fala, não lembro exatamente quanto que é de grana, para eu te levar ali é 100, custa 100. Mas, se você aceitar passar num lugar antes... Exatamente. Eu te cobro 50. Aí você fala, caramba, metade? Nossa, show, beleza, é rápido. Não, é só você entrar lá e tal. Aí quando você entra no lugar, é um monte de gente te abordando para te vender alguma coisa. Um tecido, sei lá, um elefante gigante. Alguma coisa que vai fazer você consumir, o cara vai ganhar uma comissão. Eu lembro quando aconteceu isso comigo... E ele parou no lugar, eu vi que era isso, eu nem entrei na porta, voltei. Aí o cara falou assim, não, mas peraí, você precisa entrar, porque senão eu vou te cobrar 100. Eu falei, pode cobrar 200 se você quiser, mas eu não vou entrar. Mas aí eu acabei pagando 100 e cheguei no destino. Mas eu acho que é bem complicado isso em viagem, porque a gente tem que tomar cuidado, porque eles tendenciam realmente... Isso acontece no Brasil também, tendenciam pro restaurante que eles ganham comissão, é business, né? Sim. Então, por isso que faz muito sentido, às vezes, você ter uma pessoa do local, né? Uma pessoa local... que entenda do local e que saiba quais são os melhores pontos para você não ser enganado, né? Falando nisso, já foi para o Sudeste da Ásia? Para o Sudeste da Ásia. Tailândia, né? Singapura tá no Sudeste também? Tá no Sudeste. Singapura, Tailândia. Não fui para Indonésia. Não conheço Filipinas ainda. Tailândia e Singapura são os dois que eu conheço. Tá, mas Singapura é mais desenvolvida, assim. E eu não... nossa, minha geografia Singapura agora... é uma potência, pô. Mas a minha questão é... Singapura é considerado o Sudeste da Ásia? Ou é considerado ali... Então, Oceania, Austrália? Eu não lembro agora exatamente onde é que essa aula. Ainda bem que a gente tem um globo aqui. Eu vou achar depois. Por que eu ia te perguntar isso? Porque no Sudeste da Ásia, alguém tem que te falar isso antes de tu ir pra lá, que, tudo é negociável. É normal, eles jogam o preço lá em cima e a barganha é cultural, é normal tu barganhar para baixar o preço. Que nem aqui no Brasil não é, né? O que acaba sendo, de certa forma, normal é às vezes tu pedir um desconto. Né? Tu pede um desconto do preço setado. Lá é totalmente natural eles darem um preço maior para daí tu barganhar pro menor que tu conseguir chegar e daí tu fazer a compra, né? Isso daí é interessante. É igual, por exemplo, quando eu fui a primeira vez que eu era pequeno para Nova York, eu achei muito estranho. Tudo você tem que dar gorjeta. Né? E se você percebe da questão da cultura,
é porque a maior parte da remuneração dos profissionais que estão ali é pela gorjeta, pela cultura de se dar a gorjeta. Então você se sente até coagido de não dar. E é igual você falou do poder de barganha no sudeste da Ásia, né? É muito cultural, é muito cultural. Esse choque cultural é muito legal quando você viaja, né? Acho que o maior choque que eu tive foi indo... Eu ia te perguntar. O maior choque cultural? Uhum. Manda agora? Isso, manda ver. Foi pra Índia, né? Meu pai, ele tinha um sonho de conhecer o Taj Mahal. Aí eu falei, pô, legal, animal. Se é o sonho do meu pai, é o meu sonho também. Vou conhecer o Taj Mahal. E assim, eu não sabia não nessa época, né? Mas quando eu botei isso na minha cabeça lá atrás, eu falei assim, o último lugar que eu quero ir no mundo é a Índia. Então, não com preconceito da Tá no Índia. meu também. Tá, então... Eu tô pensando exatamente assim. Então, aí o que aconteceu? Meu pai falou assim, não, eu quero ver o Taj Mahal. Então, pai, se é o seu sonho, é meu sonho. Vamos pra lá, vamos embora. Aí, beleza, eu falei, vou pra Índia. Me falaram que é muito complicado a situação, o saneamento básico é complicado, a cultura é complicada. Aí eu falei, cara, às vezes você se depara com algumas coisas assim em países que são muito diferentes, a cultura que você acaba depois tendo história pra contar. E foi o que aconteceu. A Índia é um país que culturalmente eles são muito fechados, eles são... realmente tem muita gente pobre, a desigualdade social é muito maior do que no Brasil. As pessoas são extremamente ricas e extremamente pobres. E tem aqueles regimes de casta, né? Então você, por exemplo, você nasceu na casta pobre, você é convencido e treinado e educado que você nunca vai poder ser da casta rica. Caraca. Então você tem que ficar naquela classe social pro resto da sua vida. Eu não sabia disso. Isso Só para clarear um pouquinho, tá? Só para entender um pouquinho mais. Esse tem que ficar é mais uma coisa de mentalidade que é implementada ou tem certas regras e fiscalizações e coisa que forçam, entre aspas, tu te manter ali? Ou, tipo, é mental ou é estrutural eu vou te também? falar pelo que eu vi, não pelo que eu sei, tá? Porque eu não tenho certeza da informação, mas é muito mais mental. Só que existem impedimentos de você ter acesso a algumas coisas por conta da sua casta. Então tem essa classificação tem mesmo. essa classificação mesmo. E aí, assim, as coisas que são divertidas, assim, né? Lá tem muito tuk-tuk igual na Tailândia, mas não tem esse esquema de engana turista, né? O tuk-tuk da Índia, eles vão andando com você e lá é normal, a buzina é super normal. Então os caras metem a mão na buzina, igual aqui no Brasil, quando alguém coloca a mão na buzina e aperta com força, você fica bravo, fala, pô, tô fazendo nada, o que você tá me enchendo o saco, né? Na Índia não, na Índia é todo mundo buzinando o tempo todo. E assim, é normal, faz parte. E na Índia, o funileiro é o cara que passa fome. Por quê? Todos os carros, eles vão se encostando. Porque não tem essa de raladinho no carro. Você vai se encostando para você entrar na fila. Porque é muita gente. É a segunda maior população do mundo, né? Só perde para a China. Então, é muita gente encostando, batendo e buzinando. Então, é um caos, é um caos. E o engraçado é assim... E todo mundo sabe, a vaca, ela é sagrada. Só que você não acha que você vai passar por uma situação da vaca sagrada. Eu passei. Uma hora eu tava numa rua, outra hora eu tava numa rodovia. Se tem uma vaca no meio da rua ou da rodovia, todo mundo contorna. Todo mundo contorna. Ela pode sentar ali, ela pode cagar ali, que todo mundo contorna e ninguém encosta nela. Outra questão da Índia também, que é interessante, assim, eu fui no McDonald's. É o único lugar do mundo que não existe carne bovina, que a vaca é sagrada. Todos os lanches, o Big Mac é de frango. O quarteirão é de frango. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, faz todo sentido. Nunca imaginar, na real. Então é muito, muito louco, assim. O lugar é muito louco. E assim, a pobreza é muito grande. Então tem muito pedinte, tem muita gente pedindo toda hora grana. E você... Te incomodava isso? Cara, me incomodava bastante, porque... Na verdade, sabe quando você sai do Brasil com muitas reclamações e depois você volta mais grato, assim? Cara, a gente tem muita desigualdade aqui, mas não chega aos pés da Índia. E eu percebi que o Taj Mahal ele é uma das 7 maravilhas do mundo. Ele tá construído num lugar muito bonito e ele é sensacional, ele é lindo de se ver. Mas ao redor do Taj Mahal, para você acessar o Taj Mahal, continua muita pobreza, é muita pobreza. E também, eu não sei porque, eles são muito rigorosos também com segurança. Então, você vai entrar no seu hotel, um hotel de luxo.
você é revistado, você passa por detector de metal toda vez que você entra. Toda vez que você entra com o taxista, eles olham o porta-mala, eles olham embaixo do carro. Mas isso porque tem muito roubo lá? O que é? Eu não sei qual é o real motivo para eles serem tão rigorosos em relação a isso, mas... Queria dizer, depois que eu perdi minha mochila, eu entendi. Mas, cara, não sei, mas eu perdi a mochila lá. Então, eles são bem rigorosos. A comida também, por conta do choque cultural, né? Eu não tenho nenhum tipo de frescura de comida. Até comida apimentada eu gosto bastante. Mas lá o condimento, ele tem um gosto diferente. Tem gente que gosta de comida indiana. Mas a comida indiana do Brasil, em restaurantes indianos no Brasil, com restaurantes de lá, era muito diferente, é muito difícil comer. Tanto que quando eu fui comer o Big Mac de frango, eu achei que tava uma delícia, porque não tinha o condimento que eles tinham lá, era o Big Mac só que de frango. Eu imagino que esse condimento, esse sabor que tá em quase todas as refeições, que é o que tu tá dizendo, né? É algo similar ao gosto do curry. É isso? Só que é um pouco mais forte. O curry é até gostoso. Bota pimenta, né? É pimenta e bastante condimento. Bastante condimento. E tudo tem o cheiro do condimento. Ah, e daí A pizza, chega uma hora que tu não aguenta mais, você né? não aguenta mais. Eu não tenho estômago que aguente, na real. Eu já comi num raiz, não aqui no Brasil, mas fora. Um raiz. Nossa, muito, É complicado, muito forte. né? É complicado. Nessa viagem, e assim, a gente foi do 8 a 80, né? Porque a gente tava só eu e meu pai. A gente costuma fazer uma viagem por ano junto, né? Pai e filho. E a gente foi para o Nepal, porque ele queria ir até o acampamento base do Everest. A gente foi. Mas a gente foi esquema Nutella, né? Porque o esquema raiz é o cara que vai escalando, né? Até o acampamento base. Mesmo sendo acampamento base, você vai andando, você demora dias pra chegar lá. A gente foi esquema Nutella, a gente foi de helicóptero. Eu já ia cantar essa pedra. Ele foi de helicóptero, chegou ali em cima e... cheguei lá. Não sei por que as pessoas reclamam do caminho até aqui. Foi tão confortável. Nenhuma dificuldade, não senti nenhuma até, dificuldade. Respirar tá tranquilo. Tá, e seguinte, ó. Não, peraí. Perdão. Não, antes de mudar, eu também vou 80. querer saber, assim, depois do 8 a 80, eu quero saber também qual foi o que tu tirou disso aí? Porque, pô, foi um choque de realidade. Foi um Tu volta pro choque, Brasil, beleza. Porque eu fui pro Nepal, aí no Nepal, lá também, a desigualdade é muito grande. Por exemplo, não tem saneamento básico. A fiação no Nepal é engraçado, a estrutura de eletricidade, porque é poste de luz e fio pra tudo quanto é lado. Não sei se vocês já viram vídeos, é assim, é um emaranhado de muitos e muitos e muitos fios no meio da cidade, é uma loucura. E aí de lá nós pegamos um helicóptero e fomos até o acampamento base do Everest. Foi 1h30 de helicóptero, então é bastante tempo. Nutella até demais. Nutella até demais. Aí chegamos lá, fizemos tal passeio, voltamos, comemos no Nepal e tal, e fomos também, fizemos a Índia. Aí a gente já tava no esquema raiz monstro ali, alguns dias, e a gente não conseguia se adaptar com a comida, aí saímos de lá e fomos pra Dubai. Aí foi um choque cultural muito grande, porque eu cheguei pra Dubai, cheguei em Dubai, pedi um Uber, chegou um Tesla, aí eu falei, pelo amor de Deus, tava andando de tuk-tuk, buzinando, desviando da vaca. Agora aqui, eu mal cheguei no aeroporto, tô andando de um Tesla, nunca andei num Tesla na vida. Aí era aquele Tesla SUV que abre as portas pra cima, foi animal. Da hora. Aí, e assim, é aquele negócio, né? A viagem de Dubai é animal, mas a viagem da Índia e de Nepal tem muito mais história pra contar. E a moral, né, que você me perguntou, eu acho que a gente tem que valorizar muito o nosso país, a nossa cultura. Temos que melhorar muito, como sempre, a gente tem muito pra melhorar. O Brasil tem um potencial muito grande de tudo. Mas a gente pode se espelhar também e aprender com o que os outros não fazem pra gente também pra mostrar a nossa realidade como ela é boa e ter gratidão por isso, né? Então eu percebi como é difícil morar num país assim, como é difícil você acessar uma oportunidade de vida quando você cresce e a pessoa fala assim, você não vai prosperar, cara. Você vai ficar e vai ser isso pro resto da sua vida. Porque tu nasceu aqui e você nasceu aqui, é isso aí. Então, foi Mas eu legal, pergunto isso porque eu continuo com a mesma mentalidade ainda que tu foi, né? Tu tinha aquela mentalidade, vou deixar por último, mas tu foi. Eu ainda continuo com essa mentalidade com a Índia. Não sei porquê, ainda deixa ali. Em algum momento vou viver aquilo ali. Eu aconselho assim, se você for pra lá, até por conta do choque, qualquer coisa você volta. Fica uns 2 dias, 2, 3 dias, que dá pra você conhecer os principais pontos turísticos, você conhece a cultura, e 2, 3 dias não vai te
não vai te prejudicar tanto. Ainda mais se você for ali perto, né? E essa viagem que tu fez, que tu falou, teve um pouquinho de luxo, perrengue, foi literalmente assim como tu falou, tu aproveitou, foi uma que foi top, depois um perrengue, depois top, depois um perrengue. Na verdade foi perrengue top. Perrengue top. Acabou no top, né? Sim. É ruim começar no top, né? Porque começar no top, depois você vai pro perrengue e você fica desanimado. Eu falo isso porque eu tive uma viagem que, sem querer, foi muito boa. Porque a gente fez a Tailândia. Inclusive, voltando ali na história da Tailândia, é uma das melhores escolas de negociação. De lá, se tu não sabe negociação, vai pra Tailândia. Aprende a negociar com os tuk-tuk. Lá tu é uma Volta pro aula. Brasil, R$10 o hambúrguer, eu pago 7. É tipo isso. Porque o tuk-tuk ele começava em 300, tu conseguia fechar em 50. 300, não, 200. Não, 150, mas tu passar. Não vou passar tanto. Tá bom, 80. Tu sabia, depois que do primeiro dia, a pessoa podia não saber nada de negociação. Mas depois do primeiro dia, se tu não pegar o tato ali de que tu vai fechar em 50 e ele vai começar em 250, é certo. Uma baita numa escola. Eu vou deixar uma dica de barganha aqui pro Sudeste da Ásia, tá? Que quando eu saquei essa, eu usei essa sempre dava bom. Tu chega na loja e tu só fica olhando. Tu não chama o cara, tu não pede, tu fica só olhando, que em algum momento, e não vai demorar, o cara vai vir falar contigo. Aí tu olha assim o negócio, tu admira, daí o cara vem falar contigo e daí tu olha assim pro cara... Quanto é esse aqui? Tipo, e tu claramente querendo a parada. Quanto é isso aqui? Daí o cara vai ver e vai jogar o preço lá em cima, né? Dele, 400, sei lá, a moeda que tem. 400. Não, então deixa. Daí tu sai, e daí tu faz que tu vai sair. Daí o cara vai te chamar. Daí, não, eu faço por 300. Não, mas ainda assim tá muito longe do que eu quero pagar. É muito massa, eu queria levar, mas... Não, deixa, obrigado. Aí o cara vai te chamar de novo. Daí vai falar, tá, quanto tem? 250. Aí daí tu volta, daí tu olha, aí tu começa a jogar o preço, tá ligado? E daí tu começa a barganhar com o cara até chegar no preço que tu quer. Mas eu percebi que essa estratégia de tu demonstrar interesse, deixar ele vir, ele fala, tu diz, não, vou sair. Daí tu volta, tu tem muito mais poder de barganha, porque tu mostrou que tu quer, só que ao mesmo tempo tu mostrou desapego ao negócio. Sim. Então fica uma discussão sobre o valor da coisa. E não sobre, deixa eu ver o quanto eu consigo tirar desse cara. Daí a barganha acaba ficando mais fácil. Tu foi bem profundo aí, que eu vou te falar. Eu usei essa negociação direto no último dia da Tailândia. Souvenir entrava, dava uma olhada quanto? Não. Aí o cara dizia, tá, não, mas X... Não. Tá bom, não, obrigado. Saía da loja, já... Não, peraí, volta aqui a tanto. Daí eu jogava um pouquinho mais embaixo. Não, é isso aí, tá fechado. Vocês têm que fazer um vídeo, um e-book sobre isso. Aprenda a negociar no Sudeste da Ásia. E trazer essa negociação depois pro Brasil. Mas o que eu ia te falar daquela viagem, a gente fez Tailândia, que daí foi, no caso, Bangkok, que... Não foi perrengue, mas é um pouquinho de perrengue lá, não tem coisa tão luxuosa. E tu vive ali no centro, né? Aí a gente saiu depois de Bangkok, aí foi pra Phi Phi. Aí Phi Phi, nossa, a gente ficou no melhor resort da ilha, foi sensacional. Demais. A gente foi numa galera. Aí depois do resort a gente foi pra... Depois de Phi Phi a gente voltou e foi pra Singapura. Aí Singapura, a gente pegou um perrengue em Singapura. Sério? Que a gente pegou, na verdade, era um hostel, hotel, assim, e pelo menos no site parecia ser de boa. E lá é tudo muito caro. Então, vamos ser muito sinceros, não tinha como pegar um hotel topíssimo porque ia ser caro. Então, a gente pegou um custo-benefício. Até porque ia ser 2 dias e tal, é tudo bem mais caro. Aí a gente chegou lá, quando a gente olhou o lugar, o bairro era bom e tudo mais, mas a gente nunca imaginou que ia ser tão ruim dentro. Aí foi assim um choque, a gente, caraca, ferrou. Mas é 2 dias. Eu praticamente falei assim, eu não vou nem conseguir dormir nesse lugar. Vamos virar a noite bebendo, saindo, sei lá, porque não vai dar pra dormir. E depois desses 2 dias, daí a gente foi pra Indonésia. Aí a gente pegou a gente chegou lá, daí esse aí era muito melhor do que a gente imaginava. Porque a gente chegou lá, era uma casa com piscina muito top. Ou seja, a gente pegou, tipo, uma mansão, cada um com o seu quarto. Depois tu saía, dava a sala, ainda tinha piscina. Nossa, muito top. Mas daí foi tipo assim, Bangkok, um pouquinho de perrengue. Aí depois Phi Phi. Aí depois o Singapura e depois Bali. Nossa, isso aí foi muito sensacional. Mas isso é gostoso, porque deixa a viagem mais interessante também, né? Tu cansa numa parte e descansa e relaxa na outra, exatamente. Eu acho bem gostoso também, eu acho legal. Até não só essa questão de
topo, depois algo mais perrengue, topo, algo mais perrengue. Também você fazer uma viagem mista, às vezes com... eu vou uma parte com um familiar ou com um amigo, depois eu fico uma parte em casal, na mesma viagem, entendeu? Na mesma viagem você compõe coisas diferentes. Você tá em casal um tempo, aí depois chegam uns amigos, você fica em amigos, faz o programa. Porque cada viagem tem os programas diferentes para o tipo de pessoa que você tá. Às vezes você tá com a família, é um tipo de programa. Você tá em casal, é outro. Com amigos, E às vezes tu pode ir pro mesmo lugar, casado, e pro mesmo lugar com os amigos, tu vai ter experiência diferente. Então, até por isso que isso aqui a gente até falou, eu e o Titã, por que deu tanto match a gente fazer esse podcast junto? Porque tem lugares até que a gente já foi os mesmos lugares, mas a gente tem pontos de vista diferentes, porque talvez é um momento diferente, as companhias eram diferentes e tudo mais. Então, isso que é o mais louco também, que a gente quis trazer nesse podcast, é a gente poder trazer, às vezes, os mesmos lugares, mas pontos de vista diferentes que todo mundo vivenciou. Então, isso é o mais foda das viagens. Exatamente. O que eu queria puxar aqui, aproveitando que tu voltou, lá no início que ele falou, que eu achei muito legal a fala dele, que era... A gente, naquela época, quando a gente começou a viajar, não tinha tanta condição quanto tem hoje, que começou a prosperar nos negócios e tudo mais, mas, mesmo não tendo condição, a viagem estava lá. Né? E hoje, claro, melhorou e tudo mais e tal. Então, para te ver a importância que eles davam para as viagens lá atrás. Né? Independente da condição financeira, Desculpa, as viagens, ele e a família dele, ele trouxe lá, né? Então, quanto era importante para ele, os pais dele e tudo mais. E o que eu queria te perguntar? O que tu, naquela época, eu não sei se tu viajava, se tu sempre viajou em família, agora que tu tá, exatamente esse era o ponto que eu ia te perguntar, se tu já fez viagem de amigos e tudo mais e tal, como é que foi essa... E como é que tu vê essa diferença lá de trás, que vocês iam pela experiência mesmo, podia não ter tanta grana, mas viviam porque tu vive hoje. E se tu chegou a fazer essas viagens com galera e tal, ou foi sempre com família, ou sempre casado? Sim, sempre sempre de forma diferenciada. Eu procuro fazer sempre uma viagem por ano com meu pai, pai e filho. Uma viagem por ano, pelo menos, também com a família. Uma viagem por ano, pelo menos, também com a namorada. E uma viagem por ano, pelo menos, com os amigos. Aí, ou em casal, ou com os amigos. Então, ou de galera. Então, eu acho que, como você falou, são experiências diferentes. Então, isso agrega muito. São lugares, às vezes você vai para o mesmo lugar, só que você tem experiências diferentes. Por exemplo, a Disney. A Disney, eu sou apaixonado pela Disney, não só pelo lugar, mas pelo que ela significa. Todo o conteúdo de empreendedorismo que tem por trás da Disney. A cultura da minha empresa foi baseada no conceito Disney. Então, para mim, faz muito sentido estar na Disney ali, aproveitando. E são experiências diferentes. Quando você vai em família, você vai só em casal, você vai com pessoas que já foram, pessoas que não foram ainda. Você vê o encanto da pessoa vendo pela primeira vez. Então, cara, eu acho sensacional. E essa questão de ir melhorando, você cada vez vai usufruindo, como eu falei, o que o dinheiro pode alcançar, né? Em viagens, o céu é o limite. Então, às vezes, tem coisas também que não dá hoje, que pode ser que no futuro eu consiga ainda realizar muito mais, né? Então a gente procura sempre conhecer lugares diferentes. A gente volta assim em lugares favoritos, mas se eu volto em lugar favorito eu não pontuo para passar o meu pai, entendeu? Tanto como tem o desafio dos países, eu preciso conhecer países diferentes. Eu tenho até uma meta, né? Eu tenho uma meta de com 60 anos alcançar 100 países. Então essa é uma meta. Dá mais ou menos pela idade que eu tenho uns 3 países diferentes por ano. Então, Tranquilo, 3 por ano. Cara, eu tenho uma pergunta. Antes de tu fazer a tua pergunta, é legal essa questão da Disney, só pra não perder o time, que é o terceiro convidado que cita a Disney aqui pra te ver, né? Como é marcante, e por mais que seja, às vezes a gente pensa aí, vai ter gente que vai estar nos acompanhando aqui que pensa que Disney é só pra criança, ou nunca foi pra Disney, ou já foi e vivenciou alguma experiência, mas tu vê quanto impacta nos negócios, porque foi muito citada pra impactar nos negócios, a magia que o lugar traz, né? Tanto até mesmo pros filhos. Sim. Mas tu vê que louco esse negócio da Disney. Eu tinha uma concepção tinha duas concepções, acho que legais eu trazer aqui. Uma de pessoas que nunca foram, né? Todas as pessoas que eu conheço que não tinham ido e que não faziam questão de ir. Não faço questão de ir, mas eu vou por conta do fulano. Quando voltam com o Mickey, com o bonezinho do Mickey tatuado Disney nas costas. Então, realmente é um lugar mágico. E outra concepção é a concepção da criança, né? Porque muita gente fala assim, não, poxa, eu não vou levar meu filho antes dos 6 anos porque ele não aproveita nada. Mas um dia eu tava lendo uma revista num avião, acho que era de uma das companhias aéreas ali, e eu vi um relato de uma mãe falando o seguinte, eu levo meu filho antes dos 5 anos, lógico que ela deve ser uma mãe que tem condição de levar antes dos 5 anos,
Não por conta do que ele vai lembrar ou não vai deixar, o que ele vai lembrar ou vai deixar de lembrar, mas por conta de eu como mãe, ver o encanto do sorriso dele, do olhar dele, quando ele vê um personagem. E pra Então, ele isso, é real, né? Pra ele é real. Pra mim, eu como mãe, representa muito mais do que pra ele. Ele pode não lembrar. Eu posso ver que se eu vou levar ele depois de 5 anos, 7, 8 anos, que aí ele vai lembrar. Mas essa parte, ele realmente não vai lembrar. Sim. Mas eu vou lembrar como mãe o que eu vi nos olhos do meu filho. Então, pra mim, isso mudou totalmente a concepção. Quando eu tiver um filho, eu quero levar... Não vou levar recém-nascido, mas já tá andando, já tá entendendo as coisas... eu vou levar, mesmo que ele não lembre. E será que isso não destrava algo na mente da criança? Porque pensa assim, ó, quando tu é criança e vê as coisas na TV e aquelas fantasias, né, dos desenhos, dos filmes, e tu tem a realidade que tu vive. Só que daí, na Disney, esses dois mundos se mesclam pra criança, né? A fantasia se torna realidade. Ela vê ali, ela toca no Pluto, ela conversa com o Mickey, sabe? Então, será que isso não destrava algo na cabeça da criança pro resto da vida dela, do que é possível, do que não é, ou talvez algo sobre criatividade, imaginação? Eu não tenho essa resposta, eu só questionei isso agora. Pô, eu acho que sim. Eu acho que sim. Encantamento e tal, eu acho que... É trabalhar a emoção, né? A Disney, a conexão das emoções são muito importantes, né? Quando você aprende do jeito que eles tratam cada cliente deles, do jeito que eles trazem a emoção dentro dos processos internos deles, externos, o cliente é o fã da marca, o que é o cliente que faz a divulgação. Tanto que hoje, no meu top 3, a Disney é o top 1. Porque por mais que eu tenha conhecido outros países, e na Disney, eu costumo ir todos os anos, antes da pandemia, né? Eu costumava ir todos os anos, pelo menos umas 2 vezes, 3 vezes por ano pra lá. É o lugar que eu gosto, o lugar que eu mais gosto. Existem vários lugares muito legais, mas lá eu gosto porque eu me sinto bem, eu me sinto em casa, eu gosto do empreendedorismo, eu gosto do jeito que as coisas são feitas, eu gosto de ver a galera animada, eu gosto de chegar no parque, o funcionário tá me dando tchauzinho, com um sorriso no rosto, e eu cansado no final do dia, 10 horas da noite, o funcionário com o sorriso no rosto, tchauzinho. Então, são coisas assim que são intangíveis. Eu acho que Disney é um negócio que é difícil de bater, por conta de tudo que representa. Aproveita para trazer os teus top 5, já que tu já deu essa deixa aí. Bom, top 5, primeiro Disney, com certeza. Segundo, África do Sul, por conta principalmente do safari, que eu falo que a África é algo que você vivencia, que você nunca... que você não vivencia com nenhuma outra viagem. É totalmente diferente, porque você tá no meio do safari, você tem contato com a natureza, você pode ver uma caça ali acontecendo com você, você vê um leão a 3, 4 metros de você, e assim... Poxa, você acorda de manhã para fazer um safari, você vai à noite fazer um safari. Eu não fui só para a parte de safari, fui para Cape Town, eu fui para Joanesburgo, mas a África do Sul eu gostei demais. Eu ainda não fui para outros lugares do continente africano que também tem safari, são muito bons, que eu já ouvi falar que eu quero ir, Tanzânia, Quênia e tal. Quero conhecer. Mas a África do Sul eu gostei demais. Eu acho que é um lugar muito exótico e muito diferente de tudo que são as viagens. Porque viagem normalmente é ou cidade, ou praia, ou história. Que na cidade tem história, mas normalmente é isso. Não foge muito disso, né? Você vai pro continente asiático, sudeste asiático, você vai pra praia, você vai ver praia ali, você vai ver lugares incríveis e tal. Mas a África não. A África você tá no meio do habitat dos animais ali. Você tá vendo tudo acontecendo. Então eu acho sensacional. Eu fui também pra África, foi uma das viagens que eu fiz com meu pai. A gente foi conhecer a África e, cara, naquela época você andava em cima do elefante, agora já não pode mais. Eu acho a África o segundo lugar mais da hora. Aí, em terceiro lugar, eu fico empatado, então vamos deixar terceiro e quarto. Terceiro, deixo a Grécia, gosto muito da Grécia. Pô. Gosto muito de Mykonos e Santorini, sensacional. Por quê? Porque a Grécia, pela beleza natural. Mykonos, assim, é mais badalado e tem hotéis legais, não é tão beleza natural. Mas Santorini é sensacional, aquelas casas brancas e aquele marzão na frente. Eu ia perguntar onde é que na Grécia esse lance das casas. Brancas e Santorini. E, cara, eu fiz vários passeios lá, eu e a minha namorada, a gente pegou o quadriciclo, explorou a ilha. E, putz, é muito legal. E tem um passeio também que é o Navajo Beach, que é em... Zakynthos, que é uma praia da Grécia mais desconhecida, mas que a água é azul, azul, azul. Porque Não é areia, é pedra? Ou é areia mesmo na praia?
Eu acho que é aquelas pedrinhas, né? Ah. Aquelas pedrinhas. Mas assim, existem vários tipos de águas no mundo, né? Por exemplo, lá no sudeste da Ásia, a água é mais esverdeada. Uhum. Lá pro Caribe é mais azulada. Na Grécia, nesse lugar, a água é azul royal. É um azul que assim você fala, cara, isso aqui não existe. Isso aqui é um negócio que parece que jogaram tinta ali mesmo e não existe. E pra mim, foi muito mais foda, assim. Tem uma parte também que tem o encontro das águas, que é uma água verde com uma água azul. Eu acho que a Grécia foi muito legal. Então tem esses 3 lugares dentro da Grécia e ainda Atenas, né? Atenas tem toda a história de Atenas, é sensacional ali, a parte ali da Acrópole. Cara, é sensacional. Atenas é um passeio histórico muito legal. Você vai com um guia, você aprende tudo o que aconteceu. Então, putz. É em Atenas que tem aquele lugar que fica no alto de um morro com as pilastras. Isso, e onde a Acrópole. Essa é a né? Acrópole. Uhum. E então, eu acho que Grécia é o 3º lugar. 4º lugar, Dubai. Eu gosto muito de Dubai pelo todo o luxo que tem, que é no meio do nada, né? No meio do deserto, fizeram um puta lugar animal, né? Dubai ainda tem uma sensação que eu sou um cara que gosta muito de esportes radicais, né? Eu não falei na África eu saltei no maior bungee jump numa ponte do mundo. Caraca. E em Dubai é o melhor lugar pra você fazer paraquedismo do mundo, Tu porque chegou a fazer o skydive lá? fiz. Caraca, Porque isso aí deve ser uma experiência. Eu acho assim, Eu quero voltar lá só pra isso. Você não pode deixar de fazer. Porque a primeira vez que fui pra Dubai, o que aconteceu? Eu coloquei o skydive no último dia. E o tempo fechou. E eles cancelaram. Não deu pra... E eu fiquei muito chateado, porque eu sou doidão. Eu gosto de adrenalina. E aí eu falei, não, a próxima vez... Paraquedas ontem, agora que eu lembrei. Você foi lá? Boituva? Foi muito legal. Então, aí eu gostei muito, e porque lá é o melhor lugar pra você saltar do mundo, porque o filho do Sheik é o esporte preferido dele. Então ele investe nos melhores equipamentos, no melhor avião, tal. Então é o melhor lugar pra você fazer. E fora que você vê aquela palmeira de Dubai, de lá de cima você vê a palmeira de Dubai, assim, é muito louco. Então, 4º, Dubai. E quinto, putz, aí tem vários países. Aí eu não pensei num 5º. Gosto muito de Singapura pelo desenvolvimento, gosto muito de Bahamas por conta da água. E, assim, gosto muito, muito, muito dos Estados Unidos, né? Estados Unidos acho que é um lugar, acho que é o único lugar hoje que eu pensaria hoje em morar. Qual cidade? Porque a gente, Estados Unidos, tem diversos tipos de Estados Unidos. Cara, Para pra pensar. Eu acho que ou moraria na Flórida, em algum lugar da Flórida. Eu tenho negócios lá nos Estados Unidos, na Flórida. Eu invisto em real estate, que é investimento imobiliário nos Estados Unidos. E é na região da Flórida. Então, Mano, na crise tu deve ter feito... depende. rios de dinheiro. Então, depende. Para construção, você tem um bom ganho. Mas para locação, que a gente tem em mente os imóveis locados, não foi tão bom. Sério? Porque eu ouvi que o mercado imobiliário, pro brasileiro que investia lá em Miami, que investia na Flórida no real estate, tipo, no momento da crise, tava excelente fazer esse investimento. E o meu conhecimento sobre isso é isso só. Eu não tenho mais nada além disso. Não, foi bom para a parte de compra e venda e construção, foi bom. Mas para a parte de locação, porque a gente tem em algumas regiões lá, que é perto de Miami, chama Naples. É um lugar que é bem procurado pros americanos, que eles saem do norte no frio e vão curtir a Flórida no frio eles fogem do frio. Uhum. E é muito procurado, que é Naples. Mas a gente também tem Vacation Home, que fica perto da Disney, que são aquelas casas de locação. Sim. Então, como a Disney fechou, então acabou prejudicando um pouco a locação. Naples fica para aqueles lados de Boca Raton, Fort Lauderdale. É perto ali. É perto. Aquela região. Mas assim, eu deixo o 5º país como os Estados Unidos, porque eu já coloquei ele em primeiro com a Disney, mas a Disney, na verdade, é mais o local do que o país, né? Sim. Que eu gosto. Mas fica a dica. E a África realmente acho que é o Coringa aí que às vezes as pessoas não falam. Tá, Verdade. olha só. Antes da gente falar sobre a Itália, eu tenho... Eu não tenho a história da Itália. Não? Essa história da Itália foi o Léo que falou ali. Nem existe a história. Ele quis fazer uma piada. Quero escutar perrengue, velho. Não, mas é exatamente por isso que eu falei da Itália, porque o que eu ia dizer é, antes da gente entrar nos perrengues, eu tenho uma última pergunta séria que eu quero te fazer, tá? Eu também tenho uma série, vai. Também? Tem, Tá. vai. Vai ser uma pergunta que, se perguntassem pra mim, eu não sei se eu saberia responder, tá? Se eu tivesse tido a experiência que tu teve, então nem te estressa muito se não surgir nada, tá? Qual é o lance? Tu falou uma coisa, cara, que eu acho que eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas que faz todo sentido, eu achei fantástico. Tem estilo, tu pratica vários estilos de viagens diferentes.
que tu falou antes de, com a família é uma, com o teu pai é outra, com a namorada é outra, com amigos é outra, e a percepção muda, o estilo da viagem muda, a energia muda, é tudo completamente diferente, né? Sim. Contudo, tu tem a experiência de todos esses tipos de viagem. E daí o que eu queria saber é, com base nas tuas experiências, nesses estilos diferentes de viagem, tem algum aprendizado, alguma sacada, um insight que tu só conseguiu chegar nele, que tu só conseguiu tirar justamente por experienciar isso de forma diferente? Boa. É boa essa pergunta. E o que me vem na cabeça agora é, por exemplo, quando você viaja só com a namorada, ou só com o seu pai, só com sua mãe, você consegue dar mais atenção para a pessoa que você está viajando. Você consegue conversar mais, você consegue passar mais tempo com a pessoa que você está viajando. Porque, por exemplo, cada um tem uma vida, né? Mas a minha vida é muito corrida por conta do meu trabalho. E imagino que a maioria das pessoas sejam assim também. Uhum. Então, você não consegue dar atenção para sua família full time. Você não consegue dar atenção, às vezes, para seu amigo full time, para sua namorada full time. Quando você está numa viagem, você está convivendo alguns dias, você consegue dar mais atenção, você consegue conversar mais. E o mais engraçado é você consegue conhecer mais a pessoa. Porque eu já tive experiências de pessoas que a gente acha que a pessoa é de um jeito, chega na viagem que você tem um convívio diário, cara, a pessoa é totalmente diferente. Às vezes a pessoa é mais legal, às vezes a pessoa não é tão legal assim como você imagina. Porque você só encontra ela nos momentos bons da sua vida. Você pega uma viagem que tem perrengue, que tem decisão, que tem horário e tal. Então você acaba conhecendo melhor. Na viagem você aproveita para conhecer mais as pessoas. E uma coisa que, de todas essas experiências, quando eu tô com a minha família, eu procuro estar mais com a minha família, quando eu tô com a minha namorada, mais com a minha namorada, mas, por exemplo, com meu pai, eu me sinto não só o prazer de fazer a viagem com ele, mas na obrigação de fazer uma viagem com ele, porque eu quero curtir o máximo do meu pai aqui na Terra. Porque eu sei que, pela ordem natural da vida, ele vai partir antes do que eu. E como é meu melhor amigo, é o cara que é meu espelho, meu herói e tal, não sei o quê, é um cara que eu quero estar mais tempo com ele. Então eu falei assim, eu tenho uma vida muito corrida, mas eu preciso fazer uma viagem por ano com ele, pelo menos, para eu ter um tempo com ele, não com outras pessoas, porque você acaba dividindo as atenções. Quando você tá com a família, você divide entre as crianças, que eu tenho sobrinhos, entre a irmã, a mãe e a namorada. Quando você tá só com a namorada, você tá só com a namorada. Então eu acho que esse é o insight que dá pra tirar. Você dá mais atenção, porque hoje a gente tá bombardeado de informações, bombardeado de muito trabalho. A gente fica ocupando muito o nosso tempo às vezes mais com colegas de trabalho do que com a própria família. Sim, e quando você faz isso, você acaba conhecendo mais as pessoas. Às vezes as coisas são tão mutáveis de um ano pro outro que até a sua própria família muda. E você não percebe, porque você só convive em momentos pontuais. E numa viagem, que você está 100% do tempo com a pessoa, você consegue refletir e trazer isso para mais para o seu convívio e para que você possa valorizar mais sua vida, ser mais grato pelas coisas. Então isso para mim faz muito sentido. Por favor, deixa eu fazer mais uma pergunta. Vai lá. Tua, porque, claro. Cara, sensacional isso que tu trouxe. Demais. Tá? Necessita de uma maturidade, um nível de consciência muito alto para ter a percepção que tu teve em relação a isso. E em relação a isso, eu queria te perguntar uma coisa, tu vai ser uma pessoa excelente para responder isso. A gente tem que sair da zona de conforto, botar as horas, se esforçar para fazer o nosso negócio crescer. E por que a gente faz isso? A gente faz isso para gerar um impacto positivo que o nosso negócio gera na vida das outras pessoas e para a gente crescer financeiramente, ter acesso a experiências, ter acesso, certo? Tá. E daí tem esse dilema, digamos assim, entre o sacrifício de ficar longe da família, não passar tanto tempo com eles ou com os amigos para tu colocar as horas e atingir o sucesso em determinadas áreas que tu busca atingir. E também tem o outro lado, assim, mas até que ponto tu vai ficar afastado, até que ponto tu vai ficar colocando as horas, até que ponto esse sacrifício vale a pena? E tu tá afastado de viver as experiências com as pessoas enquanto elas ainda estão aqui, né? E como é que... o que eu tô querendo tirar fica feio, mas o que eu tô querendo que tu compartilhe como que tu enxerga esse equilíbrio, ou se é que existe um equilíbrio, como que tu enxerga esse balanço de
tu atingir teus objetivos profissionais e a consciência dos sacrifícios que necessitam para isso acontecer e de viver a experiência de estar vivo e compartilhar a experiência com outras pessoas que são importantes para ti. Como é que tu enxerga esse balanço? Porque eu disse antes que tu seria uma pessoa incrível para responder isso. Porque tu já viajou muito com a tua família, com as pessoas que são importantes para ti, e eu vejo que por tu viajar bastante, tu conscientemente te preocupa com essa mescla de fazer o teu negócio crescer e de tu aproveitar a vida enquanto tu tá aqui e as pessoas que tu gosta estão aqui. Então, como é que tu enxerga isso? Onde é que tá... Porque é tênue, né? A linha, a linha é muito tênue. Eu sou um cara que, como acho que a maioria dos empreendedores, trabalho muito, né? E gosto muito de trabalhar. E assim, o preço que você está disposto a pagar é o jogo que você vai jogar, né? Então, eu sou um cara que eu faço minhas viagens, eu viajo muito, as pessoas falam assim, caramba, você viaja muito, como é que o seu negócio continua crescendo? Porque eu não paro de trabalhar. Eu vou viajar, eu estou 100% conectado. Eu trabalho mais cedo, eu trabalho à noite, eu trabalho no meio das viagens, eu estou respondendo e-mail... Tô andando em Machu Picchu, tô respondendo e-mail, tô andando em Nova York, tô respondendo coisa, tô aproveitando entre um traslado e outro para trabalhar, para atender minha equipe, para atender meu time. E aí eu busco equilíbrio, porque eu ainda nem posso chamar de equilíbrio, eu acho que eu trabalho muito mais do que dou atenção, mas eu procuro buscar o equilíbrio, dando atenção para a família, encontrando a família, em dias específicos de semana, mas o equilíbrio eu busco muito em viagem. Então as viagens me trazem um pouco do equilíbrio de estar mais próximo deles. Porque foi uma coisa que eu quis para minha vida, né? Quero empreender e quero que a minha empresa seja uma das maiores em número de clientes até dezembro de 2028, que é a nossa visão. A gente já é uma grande empresa de contabilidade dentro do Brasil, a gente tem 2.500 clientes, a gente tem 200 e poucos funcionários e a gente quer se tornar maior. Para isso eu vou ter que me dedicar muito e minha equipe vai ter que se dedicar muito. É o jogo que eu escolhi jogar. Mas eu não quero perder os momentos com a minha família. Até porque eu percebo que, mesmo trabalhando, quando eu estou viajando, eu oxigeno muito mais o cérebro, eu penso mais em coisas estratégicas, porque foi uma empresa que foi crescendo, ela quase quebrou, era muito pequena, ela foi crescendo e a gente foi delegando as funções, investindo em pessoas, trazendo cultura de encantamento, de emoção dentro da organização, e a gente hoje pode estar menos no operacional ou quase nada no operacional para poder viajar, para poder atuar estrategicamente. Então, eu procuro esse equilíbrio, é uma linha muito tênue mesmo, porque o que pode ser equilíbrio para mim pode não ser para você, né? Mas eu procuro em viagens. Eu acho que as viagens são muito importantes. Então, eu sou um cara que, assim, além de programar muito bem minhas viagens, às vezes eu sei que para um amigo, às vezes, me acompanhar na viagem, porque eu tenho mais flexibilidade de datas, é muito difícil. Mas às vezes o cara vai viajar e fala assim, não, posso ir com você? Pode. Então, vambora. Às vezes eu organizo as viagens pra gente fazer junto realmente pra conviver mais, porque a gente tem muita gente que convive, né, com a gente às vezes não tem tempo de conviver mesmo, né? A gente só se vê no trabalho, mas numa viagem a gente aproveita pra se conhecer melhor até. Viu? Quem encontrar o Johnny é só marcar uma viagem. Eu acho que tu falou muito bem, cara. É uma decisão, porque eu acho que eu não sei se esse equilíbrio existe. Eu acho que faz todo sentido buscar ele, mas eu não sei se a gente chega. Eu não sei se vai chegar um momento que vai dizer, cara, eu tô no ponto certo de distribuição aqui, de quanto da minha energia eu coloco pro trabalho, quanto eu coloco para as pessoas, quanto eu coloco para mim, eu tô 100% satisfeito em como é que tá. Eu não sei se chega a esse ponto. Mas tu falou muito bem, porque, cara, é uma escolha. Né? O equilíbrio, o ponto de equilíbrio, ele tá onde pra ti tu escolhe colocar ele, né? Sim. Tu define objetivos, tu entende, tu tem que estar consciente nessa definição, porque tu entende o preço que tem que ser pago para alcançar aquele objetivo. Se tu não tá disposto a pagar aquele preço, escolhe outro objetivo, né? Sim. Mas é uma decisão consciente e tu trouxe muito bem, assim, tu tá ok com isso, porque foi uma escolha tua e tu busca daí, dentro da tua escolha, lidar e gerir isso da melhor forma possível, né? Sim. Tanto que até procuro... nesse equilíbrio, mas no equilíbrio pendente pro lado de trabalho, quando eu tô em viagem, eu procuro prospectar na viagem. Conhecer novas pessoas, conhecer o que a pessoa faz e prospectar na viagem. A minha namorada até brinca, fala, pô, às vezes a gente tá numa trilha, você tá conversando com o cara pra você tentar vender alguma coisa pro cara. Mas é isso que está em movimento, tá em lugares diferentes, conhecer pessoas diferentes. Eu acho isso que é cara, sensacional. falou muito bem, estar em movimento.
Estar em movimento. Eu acho que isso traz crescimento, bagagem. Eu acho que o que ele trouxe muito bem é, primeiro de tudo, viajar é uma escolha. É tu botar como prioridade, isso tá muito claro nesse bate-papo de hoje. E outra, tu vê que é o que ele botou, a família botou como prioridade. E hoje para eles é uma forma de desenvolvimento. Tá atrelado à família, tá atrelado aos negócios. E tudo anda junto com as viagens, entendeu? Pra gente ver como tem visões diferentes de viagens. Não, e assim, tem até crescimento como pessoa, como ser humano, né? Tem até questões, uma questão até que eu penso que é nem tão importante, tudo isso que a gente tá falando é muito mais importante, mas quando a pessoa te vê viajando, como hoje as relações são muito emocionais, as pessoas se conectam com pessoas e você, quando você segue uma pessoa, por exemplo, no Instagram, você vê que ele tá viajando, você fala, cara, como é que esse cara sempre viaja? O que tá acontecendo? Eu preciso conhecer o negócio desse cara. Eu preciso conhecer o que ele faz. Isso gera, aguça uma curiosidade e no momento que você está viajando, você está vendendo. Então a pessoa fala, pô, o que está acontecendo? E aí você tá lá e aí a sua equipe de marketing, estou até com a galera aí hoje, a sua equipe de marketing está postando conteúdo seu que você deixou gravado fazer. Então você está postando conteúdo de viagem que está bombando seus stories, que a galera se interessa mais por entretenimento, viagem do que... Engaja mais, né? Engaja muito mais. De repente vem um conteúdo da empresa que você gravou. Então, isso acaba gerando também... Isso gera autoridade, né? Querendo ou não, é um termo usado, mas é a realidade. Mas eu não iria nem por aí, meu. De bônus isso gera uma autoridade. Não, eu acho que o que tu tá fazendo, meu, é uma estratégia genial, que é o que eu busco fazer também. Eu estruturar a minha vida, tanto pessoal quanto profissional, em torno de viagens, para a viagem agregar tanto para o profissional quanto para o pessoal, que é o que tu tá fazendo, irmão. Porque pensa, ó, tu viaja com as pessoas que são importantes para ti, então tu tá viajando e tendo tempo com as pessoas e um tempo de extrema qualidade, porque o que tu falou antes eu concordo 100%. Na viagem, quando tu tem que resolver problemas que tu não tenha uma pessoa do meio que tu tá acostumado a pedir auxílio e tu tem que perceber e descobrir como tu resolve o problema sozinho, ali que tu te conhece no nível mais profundo, eu diria, ou num dos níveis mais profundos. Então, tu tem uma conexão muito forte, maior com a pessoa que tu tá viajando, então isso tá acoplado no teu... acoplado, obrigado, no teu estilo de vida. E tu tá tendo a viagem em si, passando por novas experiências que a viagem traz e ao mesmo tempo tu trouxe o teu trabalho, tu encaixou essa engrenagem do teu trabalho também. Tanto de tu conseguir trabalhar dentro da viagem, como tu usar a viagem para benefício do teu trabalho. Crescer o teu Instagram, fazer negócio no meio com a galera que tu conhece no meio das viagens. Então tu conseguiu pegar partes da tua vida que são de extrema importância para ti, contato com as pessoas que são importantes para ti, experiências de vida de viagens e o teu trabalho, e conectar essas engrenagens num ecossistema que se retroalimenta. Sim. E isso é genial, cara, e é o que eu busco fazer também. Então, quando as pessoas falam que, cara, eu não posso viajar por causa do meu trabalho, não posso viajar por causa disso, cara, olha pra esse cara aqui. Olha pra esse cara aqui. Não é uma questão do poder ou não poder, é uma questão de tu puxar essa responsabilidade para ti e estruturar o teu negócio, estruturar a tua vida de modo que a viagem não é que ela não vai ter impeditivos, a viagem vai ser algo que vai somar e não algo que tu vai ter que fazer uma baita organização para conseguir separar um tempo na tua vida, para desligar de todo o resto da tua vida para tu poder curtir aquela viagem, mas pegar a viagem e acoplar ela no ecossistema de atividades que tu faz. Exatamente. Não, e vou te contar um dado interessante. Quanto mais eu apareço, mesmo que seja viajando na internet, que você falou de gerar autoridade, por mais que não seja um conteúdo específico do meu trabalho, mais eu gero autoridade, mais directs eu recebo, mais vontade das pessoas marcarem reuniões comigo, que aumenta, porque a pessoa se conecta. Às vezes ela fala assim, poxa, cara, eu gostei muito daquele conteúdo do Augusto, cara, de viagem. Puta, e ele também é contador, ele também é advogado. Cara, eu vou perguntar alguma coisa pra ele, porque eu me identifico tanto com ele. É aquele negócio das pessoas ter que se conectar com as pessoas e não com as marcas, né? Hoje em dia, cada vez mais. É isso. Esse jogo, até no meu mercado, o contador, e o Matheus sabe muito bem disso, ele demora pra sacar isso. Demora. Essa questão emocional, essa questão pessoal, que pessoas conectam com pessoas. O contador é muito reativo. Era aquela coisa do contador antigo, né? Contador que é o quê? Tá sentado atrás da mesa, batendo aqui. Isso era o contador antigo. Contador executor, né? Então traz muitos benefícios realmente viajar.
como todos esses que a gente falou aqui. Não, por isso que, resumindo, tem muita gente... Quais são as principais desculpas que a gente escuta de viagem? Não tenho tempo e não tenho dinheiro. Não tem não tá botando como prioridade na vida. Exatamente. Tanto que hoje minha namorada, ela é modelo, né? E o que a gente faz? Quando ela vai para as viagens, ela também, você falou de prioridade, acho que é legal falar esse ponto para quem às vezes é autônomo. Ela procura nas viagens dela fechar com marcas para fotografar nas viagens. A gente foi para Mykonos, eu lembro até hoje, a gente foi para Mykonos num hotel, ela além de ganhar... Na Grécia? Na Grécia, além de ganhar... ela ganhar ser remunerada pelas fotos que ela tirou, a gente ganhou 800 euros para gastar em 2 dias num hotel lá. Pô, 800 euros são 5 mil reais. Tipo, vale estadia? Assim? Tipo, vale consumação, porque era um hotel, era o Cavotago. Você sabe o Cavotago? Não, Cavotago. Um Cavotago é um hotel bem luxuoso lá de Mykonos. E aí a gente pegou 800 euros para gastar. Eu nem sabia como gastar tanto dinheiro assim. Mas fui pedindo as coisas até... E o pior, né? Você acaba se emocionando, né? Então você vai pedindo na hora, no final ainda tive que deixar uns 50 a 100 euros depois no final. Mas foi legal pra caramba, foi muito legal. Não conseguiu bater a meta, ele pediu tudo que tinha no cardápio, mas ele não bateu a meta. Não bati a meta. É esse tipo de problema que eu quero na minha vida, velho. Como é que eu gasto essa grana aqui? Não, mas é essa visão, né, de trazer às vezes um autônomo também consegue fazer a viagem e ganhar dinheiro com isso. É tudo de usar da criatividade. Hoje as oportunidades estão aí, não adianta. Essa é a grande realidade. Exatamente. E assim, fazer o que os outros não fazem, né? Porque tem muita gente que tem vergonha de aparecer no Instagram, de falar. O que os outros vão pensar? Cara, você tem que estar... não tá preocupado com isso. Isso é uma coisa... Eu não vou abrir esse looping, tá? Porque senão a gente fica um tempão... Senão a gente vai... No negócio de Instagram, a gente vai até... exato. Mas esse lance de não se importar com a opinião dos outros, tem um... Porque assim... Não muito ligado com a viagem também. Mas não é não viajar. Oi? Tem muita gente, isso aí eu acho que tá totalmente ligado à viagem. Por quê? Porque eu acho que esse negócio... Pessoas que se importam demais com o que os outros estão pensando, se as pessoas começarem a viajar, elas vão ver que elas vão abrir a mente delas para isso. Isso, que muita coisa é cultural, muita coisa é embutido na tua percepção do que é legal, do que não é. Lá fora não tem essa, ninguém sabe quem é quem. E principalmente Estados Unidos, né? Não, eu acho assim, você é treinado pelo sistema de que você só viaja nas suas férias, que você tem que juntar o dinheiro com muito custo. Então, culturalmente... A gente, todo mundo gosta de viajar, mas culturalmente as pessoas elas têm a mentalidade de viajar só nos momentos que elas conseguem viajar. O que eu falo assim, quando você tem um trabalho que você é remunerado não pelo seu tempo, né, que é remunerado pelo seu mérito, você pode chegar pro seu chefe, falar, cara, eu queria viajar, queria fazer 2, 3 viagens por ano, mas eu vou cumprir toda a minha meta, vou bater... Você consegue negociar isso. Porque hoje o mercado vem mudando, é muito mais pelo resultado do que pelo tempo. Então, se você... Graças a Deus. Exato, graças a Deus. Então, se você consegue bater tudo que você faz de meta, consegue trazer resultado, não tem por que o seu chefe, por exemplo, não deixar você viajar, ter mais flexibilidade, né? E aí você pensar na sua viagem também, às vezes, em como ganhar de dinheiro, como trazer mais visibilidade. A nossa galera lá do... Oxigena o cérebro para voltar. Oxigena. Ainda mais. Não, a nossa galera do comercial da empresa também tem postado muito mais nas próprias redes sociais e tem retornado quando estão viajando, tem retornado. Isso retorna, reverbera um resultado para toda a companhia. Então, incutir isso na cabeça das pessoas, quando você já tem essa cabeça de mentalidade de viagem, faz todo sentido. Sensacional. Tá, Total. vamos agora... Vai, quero fechar Momento com perrengue. Eu criei um quadro agora que não existe. Momento perrengue. Vai, tu escolha. Eu sei de um perrengue, mas eu não sei se ele vai contar esse, mas então eu deixo aberto, conta qual é o pior. Não, Por livre, espontânea pressão agora. Cara, vai contar mas eu já sei que vai ter um outro aí. Esse da Índia que eu contei, eu posso contar até como se fosse um perrengue, mas vamos lá porque eu já contei o da Índia. Na realidade, eu não posso nem dizer que é um perrengue. É quando você chega muito emocionado numa viagem, né? O que aconteceu? Eu fui pra Dubai. Dubai não tem nenhum perrengue. Dubai não tem... Perrengue chique. O que tá acontecendo? A galera tá passando muito perrengue em Dubai. Mano, tá sendo todo mundo que a gente convida contar um perrengue... então, Dubai. O que tem em Dubai? Geralmente é assim, me conta o teu pior perrengue. Então, em Dubai... Perrengue em Dubai? Não, Vai lá. Em Dubai eu peguei, como todo turista, falei assim, vou dar um rolê pela
pela cidade, né? Vou alugar um super carro, né? Um carro que eu nunca dirigi no Brasil e tal. Falei, legal, pô, vou pegar uma Lamborghini Urus, né? E aí o carro chegou lá, Lamborghini Urus, eu falei, pô, legal, né? Um Lamborghini, vou andar de Dubai, vou fazer um videozinho nos stories aqui, a galera vai ver eu andando, falar, pô, aquilo que a gente tava falando de credibilidade e tal. E a Lamborghini, ela tem, o símbolo da Lamborghini é um touro, né? Então eu tinha acabado de pegar o carro ali, Só pra deixar bem honesto aqui, eu concordei no sentido de nunca tinha prestado atenção. Então, não sabia que era um touro. Que era um touro, tá. É um touro, né? É um tourinho. Porque vou até explicar porque eu tô falando isso. Aí eu cheguei, eu tinha acabado de pegar o carro. Aí eu ia andar, eu cheguei pra minha namorada e falei assim, amor, filma aí, que agora você vai ver o cara aqui, tipo o papai aqui. Filma aí que eu vou arrebentar. Aí eu peguei, botei uma música lounge lá, aí começou a musiquinha, tô pagando de bonitão, tá no carro. Aí eu falei, vai, amor. Aí eu falei, bota o touro pra cantar, porque o touro é assim, bota o touro pra cantar! Aí eu acelerei, todo dando sorriso. De repente, mano, veio um puta flash no vídeo, pá! Na minha cara. Eu tinha acabado de pegar o carro. Não, tu bateu. Eu tinha acabado de pegar o carro. Eu tinha dado a primeira acelerada. Bota o touro pra cantar, todo felizão. Eu fui do ápice até o chão. Eu falei, mano, eu tomei multa. E aí a minha mina... Entendi. Aí a minha mina falou assim, tomou. Ih, só faltou ela falar, se fudeu. Ih, tomou. E eu olhei pra ela, eu fiquei com a cara assim, tão triste. Mas tão triste. O vídeo é tão engraçado, esse vídeo. Eu já postei. Tem o vídeo. Exatamente. Foi tipo assim, amor, eu tomei multa. Eu tomei uma multa. Tipo, eu fiquei muito mal. E aí, você fala assim, pô... Vai pagar mais um carro e uma multa. Então, não foi um carro, mas imagina assim, multa no Brasil, você vai pagar o quê? Uns 200, 300 reais de velocidade? Porque eu passei não muito da velocidade, eu passei um pouquinho. Só que eu tava no momento da aceleração. E assim, eu não andei com o carro 5 minutos. Eu tinha acabado de tirar o carro. Não foi nem 1 minuto que eu tava andando com o Será que tu carro. não entrou no Guinness e não sabe, velho? O cara que tomou a multa mais rápido, né? Não, você não sabe ver a multa. Eu falei assim, esse cara não vai pegar a multa, né? Aí o cara, quando veio cobrar a multa, R$1.500. R$1.500 por ter ultrapassado, acho que 5 quilômetros. Bom, o touro cantou mesmo, né? O touro cantou. Cara, aí você fala, pô, tudo depende de como você reage, né? Eu falei, pô, dos males o menor, né? Não aconteceu nada com o carro, mas foi engraçado porque o vídeo ficou muito natural. Porque era exatamente o momento que eu tava tentando pagar de bonitão ali, de que tava... E, cara, e pegou muita reação. Quando a reação é natural, é a melhor parte que você fala assim... Eu tenho certeza que quando eu postei isso no Instagram, um monte de gente falou assim, vai, trouxa. Vai, trouxa. Bota pra rodar no final, aí o editor bota aí o Bota pro vídeo pra rodar no final, porque, putz, esse vídeo é top, meu. Esse vídeo é top, é muito engraçado. A minha cara no vídeo é a melhor, assim. Eu tenho certeza, eu postei, cara, quase decuplicou o número de views no meu Instagram. Teve várias mensagens no direct de gente rindo, assim. Porque a galera gosta de entretenimento, quando alguém se dá mal, assim, também a galera racha o bico. E se relaciona, né? Porque, cara, quem nunca teve esse momento de... Não, agora eu vou mostrar quem tá aqui. E daí dá uma merda federal, assim. Todo mundo tem. Foi isso aí. Nossa. Caraca, velho. E aí? Mas valeu a pena. Não, na verdade, tu pegou uma... Aqui tem as retas que são... Que tu não pode... Não tem onde correr. Tem onde correr no final das contas? Não, no final das contas, em Dubai, assim, da outra vez eu tinha alugado... Eu aluguei uma Ferrari lá. E aí eu me arrependi de ter alugado a Ferrari porque pra você ir por exemplo, de Dubai pra Abu Dhabi, que é um caminho que todo mundo faz pra conhecer o Parque da Ferrari, pra conhecer aquele templo que é muito legal lá. A Mesquita. A Mesquita, isso. Mesquita, obrigado. Eu aluguei, só que os carros alugados, eles são monitorados pela polícia. Então você não pode passar da velocidade correta. E aí toda hora eu aluguei, toda hora que eu passava da velocidade um pouquinho, a locadora me ligava no celular pra falar pra eu baixar a velocidade, que a polícia tava monitorando. Caramba. Então assim, não compensa. Eu não sabia. Não é igual a Alemanha, por exemplo, que dizem que não tem... Nossa, botei toca. 297, eu acho que foi. No X3. Não, X1 lá. Nossa, olha aí. Numa autobahn. Marcha, A gente fez ali da Alemanha pra Áustria de carro. Ali o touro cantou mesmo. O meu não deu nem tempo. Aí deu vídeo. O teu foi... Aí deu vídeo. Botei no vídeo, foi exatamente deu isso. Uma grunidinha. Foi exatamente isso. Botei o tuts, de rolando. Vai, pega aí que agora vai.
Foi exatamente isso. Só não teve esse final aí. Então a gente tá chegando, infelizmente, no final desse podcast. Bastante histórias. Bastante história. E, irmão, Johnny, tem algum recado final que tu quer deixar pra galera em relação a viagens, experiências, que tu, assim, ó, cara, se eu puder deixar uma viagem pra ti que gosta de viagens, essa é a mensagem que eu quero deixar. Pode ser um conselho, pode ser um Olha pra aquela aprendizado. câmera lá. Não, a mensagem que eu deixo é: priorizem a viagem na vida de vocês, porque não só pela questão cultural, de aprendizado, mas pela questão de convívio com as pessoas que você ama, sendo familiares, sendo marido, esposa, namorada, sendo amigos, porque eu trato a viagem hoje como uma prioridade na minha vida. Tudo bem, eu sei que tem pessoas que têm menos condições e a gente sabe disso, mas não deixar a viagem como segundo plano, mas ser sempre um primeiro plano. E isso eu tenho certeza que isso vai te trazer uma grandeza, como a gente falou aqui, não só na parte pessoal, mas se você conseguir unir isso no mesmo ecossistema do seu trabalho, cara, você vai ser muito mais feliz. E a dica que eu dou de viagem, de conhecer, conheçam a África, que é um dos lugares que eu acho mais irados, assim, ou qualquer lugar que tenha safari que eu não tenha conhecido. E conheçam a cultura Disney, né? Não só a Disney, os parques, as atrações, mas conheçam a cultura Disney, que eu tenho certeza também que quando você vai pra Disney conhecendo a cultura da Disney, você se encanta muito mais. E essa é a mensagem que eu deixo pra galera. Pô, que fechamento, hein? Que fechamento. Tem algo que tu queira falar? Cara, mais um podcast com muita história, achei muito foda, de verdade. Eu gostei bastante E escutar a experiência. E é engraçado, só pra finalizar, como a gente, às vezes, eu não sabia, o melhor desse bate-papo aqui, desse podcast, é que, pô, eu já conheço o Johnny, a gente já trocou ideia de viagem, mas eu não sabia o que podia vir. E no fim é legal que a gente surge umas histórias aí e umas experiências muito top, muito top. Realmente. Show demais, gratidão bola. aí por ter participado. Obrigado, Espero irmão. que tenha curtido. Obrigado. Valeu, Obrigado. Tamo junto, viu? A gente não botou ele em nenhuma saia justa, então tá Não, de boa, foi tá tranquilo. tranquilo. Bota meu vídeo no final aí, que tá tudo certo. Vamos colocar. Vai rolar, com certeza. Fechou. Valeu, Galera, gente. esse foi o Tripcast, o podcast que é uma viagem. Um grande abraço e até o próximo episódio. Valeu! Galera. Valeu. Falou.